Existe um momento do dia em que tudo ainda é maleável, silencioso e aberto. Um momento em que as histórias de ontem ainda não correram para ocupar a sua mente e em que as decisões de hoje ainda não foram tomadas. Esse momento é amanhã. Entender a força desse instante muda completamente a maneira como você cria seus resultados. Muitas pessoas imaginam que transformar a vida exige grandes mudanças, mas a verdade é que as grandes mudanças começam em pequenos comandos internos. E é exatamente isso que um ritual matinal bem construído faz. Ele reorganiza seu estado interno antes que o mundo tenha a chance de fazer isso por você. O que poucas pessoas percebem é que a primeira hora do dia determina muito mais do que parece. Ela direciona seu foco, define seu ritmo emocional e estabelece o padrão mental que você vai carregar pelas próximas horas. E quando você começa o dia com um padrão mental reativo, tudo vira peso. Você responde a mensagem sem pensar, corre para apagar incêndios que nem eram seus, abre a porta para interferências externas antes mesmo de olhar para dentro. Mas quando você aprende a começar o dia em modo ativo, sua mente funciona a seu favor. E é aqui que o ritual matinal entra como uma ferramenta poderosa, simples, e ao mesmo tempo, profundamente transformadora. O que vou te mostrar agora não exige horas de meditação, exercícios complexos ou compromissos impossíveis. Exige apenas 3 minutos. 3 minutos feitos com intenção, clareza e consciência. 3 minutos que servem como um código, uma chave interna que muda o caminho que seu dia vai tomar. Porque, acredite, quando você muda a primeira ação do dia, você muda o restante do dia inteiro. O ritual começa no momento exato em que você acorda, antes de tocar no celular, antes de deixar que qualquer informação externa entre. Neste instante, a sua mente está no estado mais receptivo e influenciável que terá durante todo o dia. É como se o solo estivesse fresco e pronto para receber a semente. E se você não planta nada, o mundo planta por você. Notícias, mensagens, pressões, expectativas, urgências que nem eram suas entram sem pedir permissão. Por isso, o silêncio dos primeiros segundos é precioso. É nele que você decide quem assume o comando, você ou o mundo. Assim que abrir os olhos, mantenha-se quieto por alguns momentos. Respire normalmente e depois pergunte a si mesmo, de forma clara, como eu quero me sentir hoje? Essa pergunta parece simples, mas reorganiza completamente seu sistema. Em vez de começar o dia reagindo ao que aparece, você começa o dia definindo uma direção. E seu cérebro, que é uma máquina de busca, começa automaticamente a procurar situações, escolhas e comportamentos que combinem com esse estado definido. Se você diz que quer leveza, seu corpo busca leveza. Se você diz que quer foco, seu cérebro começa a filtrar distrações. Se você diz que quer força, sua postura, seus pensamentos e suas microdecisões respondem a essa intenção. É como ajustar a sintonia de um rádio. Você troca o ruído por um canal claro. Depois desse primeiro passo, respire fundo 3 vezes. Não é para relaxar apenas. É para fazer uma limpeza interna. Cada respiração profunda comunica ao seu corpo que você está presente. E cada exalação consciente libera pedaços do peso emocional de ontem. Isso tira sua mente do piloto automático e devolve você para a consciência. Quando você respira assim, você diz ao seu sistema, agora é outro dia. Agora é outro estado. Essa transição é extremamente poderosa. Com sua mente mais clara e sua intenção definida, vem o terceiro passo. Aqui, você vai realizar uma única ação física que represente movimento. E é nesse ponto que muitas pessoas se confundem. Elas imaginam que essa ação precisa ser algo grande, produtivo, elaborado. Não. Basta que represente movimento. Pode ser arrumar apenas um item que está fora do lugar, beber um copo de água com presença, esticar o corpo por alguns segundos, abrir a janela para renovar o ar, anotar uma única prioridade para o dia. Não é sobre o tamanho da ação, é sobre o simbolismo. Quando você faz algo que representa movimento logo cedo, você diz ao seu cérebro que o modo passivo foi encerrado e que você entrou no modo ativo. Isso cria um sinal interno claro, você está no comando. E quando você começa o dia no comando, o restante do dia responde. Esse pequeno gesto funciona como o primeiro dominó que derruba todos os outros.
É uma forma simples, prática e extremamente eficiente de quebrar o padrão da estagnação mental que tantas pessoas carregam logo cedo. Porque o que trava a vida de muita gente não é a falta de tempo, dinheiro ou oportunidade. É a ausência de direção interna. Quando você acorda em um estado de dispersão, todo dia acompanha. Mas quando você acorda com intenção e movimento, todo dia se reorganiza ao redor disso. Depois de realizar sua ação simbólica, pare por alguns segundos e perceba como seu corpo responde. Você vai sentir uma espécie de alinhamento, como se sua cabeça, sua respiração e seu foco tivessem se reagrupado. Esse é o momento em que você percebe que está consciente, desperto e com as rédeas na mão. Isso não é apenas um ritual matinal, é um mecanismo de recalibragem. Ele te devolve para o eixo. E quando você está no eixo, suas decisões são melhores, seu foco é mais nítido e seus resultados são mais consistentes. Agora, é importante entender que esse ritual não é mágico por causa dos atos em si, mas pela repetição. Quando você repete um padrão intencional todos os dias, ele cria raízes no seu sistema. Seu cérebro começa a se antecipar. Seu corpo começa a se alinhar automaticamente. Seus pensamentos ficam mais organizados. E, aos poucos, esse pequeno ritual de 3 minutos se transforma em uma estrutura interna que te mantém firme, mesmo quando o dia tenta te desviar. O grande erro é acreditar que mudança profunda exige tempo, esforço e grandes revoluções. Na verdade, o que transforma a vida é a constância dos pequenos comandos. É repetir todos os dias atos simples que reorganizam sua energia, sua mente e sua disposição. O ritual matinal funciona porque ele é curto, direto e sustentável. Não exige força de vontade absurda. Exige apenas compromisso. E quando você mantém esse compromisso consigo mesmo, algo muito importante acontece. Seu inconsciente começa a acreditar em você. E, quando isso acontece, você quebra sabotagens internas, fortalece sua autoconfiança e cria um fluxo de resultados que cresce naturalmente. Com o tempo, você vai perceber mudanças sutis, mais profundas. Você vai notar que toma decisões mais rápidas e coerentes, que evita distrações que antes te derrubavam, que seu humor melhora sem esforço e que sua energia se mantém mais estável ao longo do dia. O que antes parecia difícil ou pesado se torna gerenciável. E tudo isso começa com 3 minutos feitos com intenção. Pense nisso como ajustar a bússola antes de caminhar. Se você ajusta a direção logo no início, cada passo subsequente segue o rumo correto. Se você não ajusta, cada passo desvia um pouco e, no final do dia, você está longe de onde gostaria de estar. É exatamente assim com sua mente. Ela precisa de direção antes do movimento. E esse ritual oferece exatamente isso: direção, clareza e impulso. E se você está se perguntando se isso realmente funciona para qualquer pessoa, a resposta é sim. Porque esse ritual não depende da sua personalidade, rotina ou realidade. Ele depende apenas de intenção e consistência. Pessoas produtivas, espirituais, criativas, ansiosas, disciplinadas ou dispersas se beneficiam igualmente, porque o ritual atua no ponto de origem do comportamento humano, o estado interno. Quando você muda o estado interno, você muda as respostas externas. E quando você muda as respostas externas, você muda os resultados. Esse é o poder do ritual matinal. Ele não é complexo, não é cansativo e não exige habilidades especiais. Ele exige apenas que você esteja presente, mesmo que por poucos minutos. Quando você começa a manhã alinhado, você envia um aviso claro para a vida: estou pronto. E a vida responde. Agora que você entende o porquê, você está pronto para aplicar. Amanhã cedo, antes de tocar no celular, antes de entrar no fluxo das demandas, faça esses 3 passos. Pergunte a si mesmo como quer se sentir. Respire profundamente. E faça uma única ação que simbolize movimento. Observe como seu corpo responde. Observe como o dia se rearranja. Observe como você, pouco a pouco, se torna a pessoa que conduz, e não a pessoa que reage. E se esse conteúdo fez sentido, curta, compartilhe este vídeo e siga o canal para continuar ampliando sua força interna, sua clareza e seus resultados.